Olá, já parou para pensar se existisse um mapa para nossa própria transformação interior? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num guia fascinante sobre despertar espiritual baseado no trabalho de André Paes Leme. É uma verdadeira jornada para dentro, sabe? Para desvendar ideias profundas que vêm de tradições muito antigas. Então, vamos começar essa viagem. E tudo sempre começa com essas perguntas, não é mesmo? Quem somos nós? De onde a gente veio? Qual é o sentido disso tudo? São questões que acompanham a humanidade desde sempre, nos cutucando para buscar um significado que vá além do dia a dia. E são elas a chave que abre a porta para a jornada que a gente está prestes a conhecer. A ideia central aqui é que estamos vivendo uma época de muita, mas muita mudança. E nesse cenário, muita gente sente um chamado, sabe? Uma inquietação por dentro que convida a gente a olhar além do mundo material em busca de algo mais profundo, mais essencial. E aqui vem um conceito que, olha, pode mudar a forma como a gente enxerga as coisas. Muitas tradições antigas, como a teosofia e o gnosticismo, dizem que a humanidade não evolui espiritualmente todo mundo junto no mesmo ritmo. Mas calma, isso não é sobre ser melhor ou pior, é sobre como cada um de nós percebe e vive a própria realidade. E essa diferença de ritmo e percepção nos leva a uma dualidade que é o coração de toda essa jornada. A ideia de que existem dois grandes caminhos de evolução acontecendo ao mesmo tempo aqui na experiência humana. E esses caminhos se manifestam em dois, digamos, estados de consciência. De um lado estão os filhos da luz. São aqueles que já despertaram para sua essência divina e buscam essa iluminação de forma consciente. Do outro lado, os filhos dos homens, que ainda estão mais focados no mundo material, muitas vezes sem nem se dar conta da sua natureza espiritual mais profunda. Mas essa ideia de dualidade não é nenhuma novidade, viu? Pelo contrário, é um tema que aparece em várias tradições. A teosofia, o gnosticismo, o hermetismo, todos eles, cada um do seu jeito, falaram sobre essa diferença entre quem desperta para o espírito e quem continua focado só na matéria. Certo? Então a grande pergunta é, se existem esses dois caminhos, como é que a gente navega por eles? E a notícia boa é que essas tradições antigas não só descrevem a situação, como também nos oferecem o verdadeiro mapa para essa transformação interior. E esse mapa se chama alquimia espiritual. Mas esquece aquela imagem de gente tentando transformar chumbo em ouro. Aqui, o laboratório é a nossa própria consciência. E o grande objetivo é transformar o nosso eu, do dia a dia, limitado, na nossa essência divina, pura, iluminada. Esse processo alquímico todo acontece em três grandes fases. A jornada começa no nigredo, que é tipo a noite escura da alma, sabe? É quando o nosso ego começa a se dissolver. Depois, a gente entra no albedo, a purificação, a limpeza da alma, quando a busca pela verdade vira nossa bússola. E tudo isso leva ao rubedo, a iluminação, o momento da união com o divino. E é muito importante entender que essa jornada não é solitária. A gente é influenciado e guiado por princípios universais, por forças que algumas tradições chamam de sete senhores. Pensa neles como se fossem guardiões ou mentores que nos ajudam em cada etapa da nossa evolução. Ok, até agora a gente falou bastante da filosofia por trás de tudo. Mas e na prática? Como é que isso funciona no dia a dia? Bom, este guia também oferece ferramentas bem concretas para quem quer, de fato, trilhar esse caminho. E não estamos falando de conceitos abstratos, não. São técnicas bem poderosas e acessíveis. Meditações para se conectar com a luz, rituais de transmutação, exercícios de consciência. Cada uma foi pensada para nos ajudar de verdade nesse processo de ascensão. Vamos pegar um exemplo prático aqui, a meditação de conexão com a luz. É uma técnica que parece simples, mas é muito, muito poderosa. A ideia é se sentar em um lugar calmo e visualizar uma luz dourada vindo do cosmos, entrando pelo topo da cabeça e preenchendo todo o corpo, limpando tudo. É algo bem tangível que qualquer um pode experimentar. Tá, mas com tantos conceitos, tantas práticas, quem é que nos guia através disso tudo? Porque numa jornada tão profunda e às vezes complexa, ter um guia pode fazer toda a diferença, né? E a mensagem principal que o autor quer passar é esta aqui. Você é um filho da luz. É uma afirmação muito forte de identidade e de propósito. É um lembrete de que essa jornada, mesmo sendo universal, é única, pessoal e sagrada para cada um. E o nosso guia nessa história é o André Paes Leme. Ele se apresenta como terapeuta vibracional sistêmico, o nome que já mostra que ele une diferentes abordagens para ajudar no nosso bem-estar e na expansão da nossa consciência.
A missão dele é fascinante. Ele busca criar uma ponte entre a ciência e a espiritualidade. E o objetivo é super prático: ajudar a gente a olhar para dentro, identificar aqueles padrões inconscientes que nos limitam e, a partir daí, começar uma transformação real e que dure. E essa citação dele resume perfeitamente a filosofia do trabalho. Para ele, tudo, nossos pensamentos, nossos sentimentos, o mundo ao nosso redor, tudo se resume a frequência, energia e vibração. Entender e aprender a trabalhar com isso é a chave para mudar a nossa própria realidade. E a gente chega ao final com essa provocação. Uma pergunta que não precisa de uma resposta imediata, ela é mais para plantar uma sementinha. E se tudo isso que a gente viu aqui for mais do que só informação? E se esse for o convite que faltava para dar o primeiro passo na sua jornada? A decisão, como sempre, está dentro de cada um de nós.